Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 22 de outubro de 2025. São 11 horas da manhã. Você não achou estranho que ontem e anteontem, não é, segunda e terça, toda a mídia divulgou que o Fux ia pedir o voto de volta, que ia atrasar a prisão do Bolsonaro, que ele só ia ser preso em 2026? E hoje, no dia seguinte, o STF publica o acórdão, porque foi dito que o Fux pediu o voto de volta e isso ia atrasar o acórdão. O que diabo é o acórdão? O acórdão, minha amiga, meu amigo, é a transcrição do julgamento. Cada palavra, cada frase que tem no julgamento, cada voto, é uma reprodução em papel do que você viu em vídeo. Muito bem, o que é que aconteceu? O Fux, ele não conseguiu parar o julgamento com o acórdão, com essa esperteza, porque ele cometeu um erro que você vai ver nesse vídeo que eu vou mostrar para você a seguir. Mas serve para a gente ver que a esperteza, quando é demais, engole o dono. O Fux tentou ser esperto e passou uma vergonha. O Fux não tem vergonha das vergonhas que ele está passando, mas ele passou vergonha de novo porque ele tentou atrasar o julgamento no STF com isso, e como eu disse para você ontem no Primeiras Notícias, o Moraes anulou tudo o que ele pretendia fazer para atrasar o julgamento. E agora nós vamos saber, nesta edição, o que foi que o Fux fez para que o Moraes o ignorasse. Eu recebi essa informação e é por essa informação que eu vou te dar que num dia disseram que o julgamento ia atrasar só o ano que vem e no dia seguinte o STF faz exatamente aquilo que a mídia disse que não ia acontecer. Você vai entender agora. Você que acompanha o blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do blog da Cidadania. Se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. O ministro Luiz Fux, do STF, pediu para revisar o seu voto no julgamento que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro. O documento estava com a Secretaria Judiciária do Supremo, mas o juiz pediu para realizar uma revisão gramatical. O acórdão, que é um compilado dos votos oficializando o resultado do julgamento, foi pausado, já que falta o quinto voto, o do ministro Fux. Geralmente, o STF publica o documento em 60 dias depois da aprovação da ata do julgamento. A ata foi aprovada em 24 de setembro. Caso o acórdão não seja feito até 23 de novembro, os textos serão encaminhados para o relator do caso, que é o ministro Alexandre de Moraes. Traz um destaque do universo político para você agora, porque a primeira turma do Supremo Tribunal Federal publicou a decisão que condena Jair Bolsonaro e outros 7 réus pela tentativa de golpe de Estado. Com essa publicação do acórdão, se inicia agora o prazo de 5 dias para que as defesas dos condenados apresentem os embargos de declaração. Nessa fase são questionados, caso as defesas queiram, o entendimento dos ministros sobre o caso. Depois da apresentação desses recursos, então, não há um prazo específico para essa análise. O relator Alexandre de Moraes pode avaliar de forma individual alguns pedidos ou enviar o caso ao colegiado. As penas dos réus só começam a ser cumpridas quando todo o processo estiver concluído e sem possibilidade de recurso. Traz um destaque do... Aqui fizeram um trocadilho com o pedido de Fux, o estranhíssimo pedido de Luiz Fux, para revisar a gramática. Antes de pedir para sair, Fux se desentende até com a gramática, antes de pedir para sair da primeira turma para ficar numa turma de bolsonaristas que vai ter o André Mendonça e o Nunes Marques. Muito bem, e outro que é meio dúbio, que é o Toffoli, mas ainda não se pode dizer que ele é bolsonarista. Bom, o fato
é que esse desentendimento do Fux com a gramática, que foi a alegação dele, é conversa fiada. O Fux pediu devolução do voto e atrasou a publicação do acórdão que condenou o Bolsonaro, segundo toda a grande imprensa, não é? E a pequena também, todo mundo achou que ele iria atrasar tal, e ontem o Blog da Cidadania até disse que o Moraes iria anular tudo isso, porque se tivesse alguma coisa incontornável, ele poderia, inclusive, já colocar o Bolsonaro em regime fechado, agora, já, não é? Ele só não faz isso porque ele não quer. Poderia colocar na papuda, por exemplo, ou numa cela da PF. O Fux pediu a devolução e ele ia ter 20 dias de prazo, diferentemente do que eu informei ontem, o prazo não seria de 60 dias, como o pedido de vista. Esse pedido para rever o voto seria de 20 dias. Tá? E sem Fux, apesar de tudo, os julgamentos da primeira turma vão ocorrer no prazo e o acórdão saiu para que o Bolsonaro tenha o processo dele no prazo. Como é que isso aconteceu? O STF publicou o acórdão do julgamento de Bolsonaro e abriu contagem regressiva para a defesa. A eventual decisão para levar o presidente a regime fechado depende do esgotamento de recursos. E aí, para que esses recursos possam ser interpostos no Supremo, é preciso que o acórdão seja publicado, e aqui ele foi publicado, né? Ação Penal 2668, publicado o acórdão da condenação do ex-presidente Bolsonaro e outros 7 réus por tentativa de golpe. O Supremo Tribunal Federal publicou hoje o acórdão da decisão da primeira turma da Ação Penal 2668, que condenou Bolsonaro. E aqui você tem o acórdão. São 1991 páginas que reproduzem o que foi o julgamento. Cada ato, cada passo do julgamento está aqui. Cada palavra, tudo está aqui, inclusive o voto de cada ministro. E o STF, o que é que fez? Pegou o voto do Fux e transcreveu. Né? Pegou o voto do Fux e transcreveu. Vamos ver se eu consigo achar aqui nessa barafunda, vamos ver. Bom, você tem aqui, vamos lá, o Fux, ele foi transcrito, o voto dele, tá? O voto do Fux foi transcrito de acordo com o áudio, não é? O áudio do vídeo, e aí tem uma taquigrafia feita ali, e não precisa do voto dele, ele que revise a gramática o quanto quiser. Muito bem, mas o Fux não tinha pedido prazo, o STF decidiu ignorar isso para fazer o acórdão pelo seguinte. Veja, aqui está o mandado de intimação para o Bolsonaro do acórdão. O acórdão já foi enviado para o Bolsonaro ontem mesmo, né? E está aqui urgente para ele, abrindo prazo de 5 dias para ele se manifestar. E as defesas de Bolsonaro e outros réus têm até segunda-feira para recorrer da condenação com os embargos infringentes. Agora, por que é que isso aconteceu? Você sabe por que isso aconteceu? Aconteceu pelo seguinte, porque o Bolsonaro... Aconteceu pelo seguinte, porque o Fux não pediu anteontem, dia 20, como disse a imprensa. O Fux pediu a devolução do voto dele no dia 1º de outubro. E o dia 1º de outubro expirou o prazo de 20 dias para analisar o acórdão na segunda-feira. Então aí está a razão pela qual foi ignorada mais essa manobra do Bolsonaro. E agora o julgamento dele vai passar pelas seguintes fases. Vamos lá. Quais os próximos
passos da tramitação da ação penal. A partir da publicação do acórdão, documentos que contêm os votos revisados dos 5 ministros que integram a primeira turma, nesta quarta-feira, as defesas dos réus terão prazo de 5 dias para apresentar os embargos. O prazo começa a ser contado a partir de amanhã, quinta-feira, dia 23, um dia após a publicação do texto no Diário de Justiça, o DJE. O recurso não tem potencial, os recursos, que são os embargos de declaração, não tem potencial para reverter as condenações, quando Bolsonaro vai cumprir pena após o julgamento dos embargos de declaração. E esses embargos, não há um prazo previsto, mas quem vai analisar os embargos é o Alexandre de Moraes, que, como você vê, ele não perde tempo. Então, a semana que vem, até o fim da semana que vem, na semana que vem, na verdade, o Alexandre de Moraes deve decidir sobre os recursos e, no limite, ele pode pedir a prisão do Bolsonaro até na semana que vem. Pode ser que ele mande o Bolsonaro para o regime fechado a semana que vem, mas como são 8 réus, provavelmente só no comecinho de novembro é que ele vai determinar a execução penal. E aí, quanto tempo o Bolsonaro pode ficar preso, isso vai depender de como o Alexandre de Moraes encarar, como o sistema penitenciário depois vai encarar a pena do Bolsonaro, né? Ainda não está definido quanto tempo em regime fechado, isso vai depender também do transcurso da pena, é um processo mais complicado. E o Bolsonaro deve, inclusive, perder a patente logo depois disso, e todos os benefícios, inclusive a aposentadoria do Exército. Então, aí, você tem essa informação que ainda vai vir à tona. Eu já obtive a informação, minha amiga, meu amigo, antes que alguém coloque aí: Eduardo, eu não vi em parte nenhuma que o Fux atrasou a entrega do seu voto, além dos 20 dias que ele tinha. Acontece que eu recebi a informação, e você pode ter certeza que a fonte é quente, e é por isso que o STF não esperou nada. No dia seguinte das manchetes dizendo que o Fux tinha pedido o voto de volta e que isso ia atrasar o julgamento e talvez não saísse esse ano, saiu tudo. E como eu disse ontem, o Moraes anulou a estrovenga toda. Ele não precisou nem mandar o Bolsonaro para Papuda, ele já podia ter mandado, né? Deixar o voto lá com o Fux e falar: você pode ficar com o voto aí, mas eu mando o Bolsonaro para Papuda, porque cabe a ele decidir como o Bolsonaro vai ficar preso. Então é isso, senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.